Bom, meninos, vamos estudar detalhadamente agora as orações subordinadas substantivas. O que nós havíamos feito na aula passada é estudado as subordinadas no geral, as substantivas, adjetivas e adverbiais, mas elas se subdividem. E aí hoje vai ser somente as substantivas, tá? O que são as orações subordinadas substantivas? São aquelas orações que estão dentro de um período e elas estão no lugar de um substantivo, elas se equivalem a um substantivo, mas são chamadas de orações porque estão com o verbo. Se estão com o verbo, não pode ser simplesmente o substantivo. Elas são chamadas de orações substantivas porque desempenham na frase a mesma função que um substantivo desempenharia, tá? Se a gente substituísse, ficaria no lugar um substantivo, tá? Então, aí eu tenho orações subordinadas substantivas. E aí eu tenho essas classificações de orações subordinadas substantivas. A subjetiva, a predicativa, objetiva direta, indireta, completiva nominal e a positiva. Vocês podem observar que, não, professora, mas esses nomes aí lembram nomes de termos que a gente vê na oração. Por exemplo, sujeito, objeto direto, complemento nominal. Por que esses nomes são parecidos com aqueles? Justamente porque um substantivo, na minha frase, sintaticamente, ele está no lugar de um objeto direto, ele está no lugar de um sujeito. Quer ver? João quebrou a perna. A palavrinha João, se a gente for analisar morfologicamente, ou se a gente for falar as partes que eu tenho da minha frase, as análises possíveis, eu posso te dizer que João, a palavrinha João, é um substantivo próprio, certo? Mas nesta oração, esse substantivo próprio exerce a função de um sujeito. Então, veja bem, os sujeitos são desempenhados por substantivos. Por isso, as substantivas são parecidas com esses nomes que vocês têm aí nas análises sintáticas: sujeito, objeto, complemento, tá? Outro exemplo, quando eu digo assim, eu quero chocolate. Ora, o que eu quero? Chocolate. Quem quer, sempre quer algo. O que é o algo que eu estou querendo? O chocolate. O meu verbo querer pede um complemento, o chocolate. Chocolate, então, é o meu objeto direto. E a palavrinha chocolate, por sua vez, é um substantivo. Então, veja que a ligação entre substantivo e esses elementos sintáticos, sujeito, complemento, objetos, eles têm uma relação muito próxima, porque um desempenha a função de substantivo, ok? Então, por isso os nomes são parecidos. Lembrando que, professor, eu não lembro que é um objeto direto, eu não me recordo que é um complemento nominal. Vale a gente relembrar aí, estudar um pouquinho então, porque esses conceitos aqui, essas classificações são totalmente dependentes de você saber o que é um sujeito da frase, o que é um objeto direto e indireto, o que é um predicativo, tá? Eu vou tentar explicar nas próprias orações, mas é um estudo bem mais extenso aí esses elementos sintáticos. Então vamos para as análises aqui. A primeira oração subordinada que a gente traz aqui para vocês é a seguinte: a subjetiva. A frase é importante que ela receba notícias. Bom, nós estamos trabalhando com um período composto por subordinação, com orações substantivas. Por ser um período composto por subordinação, eu tenho que separar essas orações. É composto, então eu tenho mais de uma oração. Vamos separar estas orações. Eu tenho que identificar, para separar, eu tenho que identificar os verbos, né? Então, aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho outro verbo. Separando as orações, eu tenho a seguinte: é importante e que ela receba notícias. Eu tenho essas duas orações. Veja bem, qual é a minha oração subordinada? A minha oração subordinada é aquela que está substituindo o substantivo, no caso. Se eu fizer a pergunta, o que é importante? Que ela receba notícias.
Veja que esta oração todinha é a resposta para a oração principal. E se eu fosse substituir, é importante isso. Esta oração também está no lugar de um possível substantivo. Logo, esta oração aqui é a substantiva, tá? Por que ela é chamada de subjetiva? Porque ela é o sujeito da oração principal. É a mesma coisa que dizer assim, ó. Receber notícias é importante. Então, o que é importante? Receber notícias. Este é o sujeito da minha oração. Então, esta oração está no lugar do sujeito. Todas as vezes em que você tiver um período em que uma das orações é o sujeito da outra oração, você tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quando você estiver classificando, para você não escrever este nome todo, você faça a classificação abreviada. Oração subordinada, substantiva, e aí sim a classificação esta você escreva. Subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque ela está no lugar de um sujeito, tá? Agora, a predicativa. Por que ela é chamada de predicativa? Qual é o nome do elemento que me lembra predicativa? Predicativo. O que é um predicativo? Predicativo é uma característica que pode tanto ser do sujeito ou do objeto, tá? Vamos ver aqui. O meu desejo é que todos estudem. Vamos separar as orações. Eu tenho o seguinte verbo, desejo... Perdão, aqui não. Desejo o verbo é e estudem. Desejar é verbo. O meu desejo é, primeira oração, que todos estudem, segunda oração. Na minha primeira oração eu tenho sujeito. Por que eu estou perguntando se na primeira oração eu tenho sujeito? Para a gente eliminar uma das classificações. Porque se aqui tiver sujeito, ela já não pode ser subjetiva. Então, vamos lá. O meu desejo é que todos estudem. Eu tenho sujeito aqui? Tenho. É o meu desejo. Quem ou o que é? O meu desejo. Então, eu já tenho sujeito. Se eu tenho sujeito, eu não posso classificá-la como subjetiva, porque essa daqui não vai estar no lugar do sujeito, porque o sujeito já se encontra na primeira oração. Então, eu tenho aqui um sujeito e um verbo de ligação, verbo é. Que todos estudem. Se eu fizer a pergunta assim, ó, o meu desejo é. Se eu perguntar, o que é o meu desejo? Que todos estudem. Que todos estudem é o predicativo do meu sujeito. Sendo assim predicativo, esta oração aqui é chamada de predicativa. Por quê? Porque ela é a característica do meu sujeito, tá? Ela é vamos dizer assim, a ligação que eu tenho de característica referente à minha primeira oração. E vocês vão perceber também que nas orações subordinadas, substantivas, predicativas, obedece àquela regra do predicativo. Eu tenho que ter um sujeito, eu tenho que ter um verbo de ligação, e o que vem depois de um verbo de ligação? O que vem depois de um verbo de ligação normalmente é um predicativo, tá? Então, para caracterizar a predicativa, é dica, tá? Importante, sujeito e verbo de ligação. E veja se tem um predicativo na frente. Aí ela vai ser chamada de predicativa. Bom, próxima. A objetiva direta. Objetiva direta me lembra, me retoma ao elemento sintático objeto direto. Espero que estude. Vamos separar aqui as nossas orações. Espero é o meu verbo, eu não tenho nada antes. Que estude. Então, eu tenho duas orações com dois verbos, basicamente. É o que eu preciso. Para ser oração, eu não preciso de verbo. Óbvio. Se eu tenho verbo, não preciso eu ter mais nada. Aqui, neste primeiro verbo, na primeira oração, eu tenho sujeito? Pergunta novamente. Para excluir esta daqui, a subjetiva,
eu preciso ter um sujeito. Na oração espero, quem é que espera? O sujeito desta oração é quem? Eu espero. Na verdade, o sujeito é oculto, né? O sujeito eu. Mas ele tem aqui? Tem. Então, esta oração pode ser sujeito? Não. Eu espero que estude. Que estude é característica do eu? Não. Então, ela também não pode ser predicativa. E outra coisa, tem algum verbo de ligação aqui? Espero, esperar é uma ação. Estudar é uma ação. Então, eu não tenho verbo de ligação aqui. Se eu não tenho verbo de ligação, eu não posso ter uma oração predicativa. Então, eu já eliminei duas anteriores, porque não tem os elementos que eu preciso para classificar como elas são classificadas. Agora, já que não tem, vamos analisar esta daqui. Espero. O verbo esperar, ele pede um complemento. Que complemento? Quem espera tem que esperar por algo. O que é o algo que eu estou esperando? Que estude. Espero algo. Veja que esta oração está no lugar de um objeto direto, porque completa o sentido de um verbo transitivo direto. Então, para classificar a sua oração subordinada como objetiva direta, você precisa ter na oração principal um verbo transitivo direto e a oração subordinada ser ou estar no lugar de um objeto direto, tá? Então, sempre na sua oração principal, você terá um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele vai pedir um complemento, que será um objeto direto. Logo, a oração vai estar no lugar deste elemento sintático. E aí você classifica como objeto, como objetiva direta. A objetiva